Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi trazer um assunto diferente aqui para o canal, mas em meio a tudo que vem acontecendo, não tinha como não falar disso. Na quinta-feira, Israel atacou e destruiu bases militares e usinas nucleares, matando chefes militares e cientistas iranianos. O objetivo de Israel é impedir o avanço do programa nuclear iraniano, em outras palavras, impedir que o Irã tenha bombas atômicas. Eu vou comentar com calma o que acho disso na conclusão do vídeo, mas vejam como o jornalista militante Marcelo Lins dá uma opinião totalmente enviesada contra Israel, dizendo que os acordos estavam caminhando bem e que tudo isso poderia ter sido evitado, o que é uma grande fake news. Vejam esta notícia da própria emissora do Amor de 2020, em que o Irã já declarava que iria enriquecer o urânio além dos limites do acordo internacional. Vou colocar o comentário sem noção desse militante e depois volto com o Joel e o Guga desmentindo essa narrativa mentirosa do Marcelo Lins. Vamos pensar também que o contexto pode ajudar na construção de alguma resposta, né? Se a gente for pensar até quinta-feira à tarde, lembrando que os primeiros ataques de Israel contra o Irã aconteceram na noite de quinta, já madrugada de sexta-feira no Oriente Médio, tudo caminhava para mais uma rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos em Omã sobre o programa nuclear iraniano. Isso poderia mostrar que as alas mais moderadas dentro do regime dos ayatolás estavam conseguindo levar adiante alguma ideia de diplomacia que poderia chegar em algum momento a um acordo sobre esse programa nuclear, a volta de um acordo parecido talvez com aquele de 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram em 2018, precipitando aí uma série de acontecimentos, entre eles o Irã voltar a enriquecer urânio a uma velocidade muito maior do que vinha fazendo. O Irã parecia disposto a isso. A partir do momento que Israel atacou, quem ganha força? Os moderados, aqueles que defendiam negociação, ou os radicais, que dizem que o Irã só será respeitado no dia que tiver uma arma nuclear, porque assim ninguém ousará atacar uma potência militar nuclear? Pois é de se pensar, inclusive, um dos alvos dos ataques israelenses foi exatamente o principal negociador nessa rodada de conversas com os Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros a morrer, ter a morte confirmada. Agora, o que quer o Irã? De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, algumas agências de notícias, quer tentar negociar, o que mostraria uma posição muito enfraquecida que coincide com as falas oficiais do governo de Israel, que estaria infligindo muitas perdas. Ao mesmo tempo, quando o Irã noticia que conseguiu derrubar um caça F-35 israelense sobre o seu espaço aéreo, coloca em dúvida talvez aquela ideia já vai sendo sedimentada de que Israel controla de fato todo o espaço aéreo sobre Teherã e sobre o Irã como um todo. Será que controla mesmo? É um país muito grande, a própria cidade de Teherã, uma cidade grande, com 10 milhões de habitantes, e a gente vê que ainda há ameaça de novos mísseis, vide sirenes que foram ouvidas não faz tanto tempo assim, em cidades israelenses, mostrando que ainda há capacidade de lançar mísseis balísticos. Portanto, em que pé estamos nesse momento? E também, Júlio, acho que devolvendo para você, para o Joel entrar na conversa também, vale a pena a gente tentar pensar de novo o que quer Israel. Israel inicialmente justificava os ataques pela proximidade que o Irã teria atingido de chegar a ter urânio enriquecido a um percentual suficiente para produzir uma bomba atômica. Então o objetivo era acabar com esse programa nuclear, que agora o Netanyahu disse que está atrasado em muitos e muitos anos graças aos ataques, e depois eliminar os cientistas desse programa, a cúpula militar e de inteligência do Irã. Aparentemente, pelas notícias divulgadas por Israel, isso foi em larga medida atingido. Então, qual o sentido de se atacar também um alvo eminentemente civil, como o Ministério das Relações Exteriores no fim de semana, ou como a televisão estatal iraniana? A gente sabe que órgãos de mídia são protegidos pelo direito humanitário internacional. São alvos civis que não devem ser atacados, a não ser quando considerados alvos militares legítimos. E é isso que Israel está dizendo. Atacou a TV porque ela vinha sendo usada pelas Forças Armadas do Irã. Será que foi isso mesmo? A gente sabe que Israel tem um histórico recente em Gaza de atacar jornalistas. Nenhum outro conflito matou tantos jornalistas contra a ofensiva militar israelense em Gaza. Portanto, ainda continuamos com muita tensão, com ataques de parte a parte e com muitas versões desencontradas para a gente tentar enxergar aí aonde está a verdade dos fatos, tudo que a gente está cobrindo. Júlia.
Depois desse show de mentiras do Marcelo Lins sobre Israel ter atacado o Irã sem razão, quero trazer a vocês os comentários do Joel Pinheiro, que deixa claro logo de cara que o objetivo do Irã é varrer Israel do mapa e que, se eles alcançarem o objetivo de desenvolver armas atômicas, a existência de Israel estará completamente ameaçada. Na sequência, já deixo o vídeo do Guga, que diz com todas as letras que não há nada pior para a causa palestina do que o regime iraniano, que utiliza o povo palestino para atingir Israel, financiando grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. O Irã tem como parte da sua ideologia oficial declarada o fim do Estado de Israel. Ele gostaria de varrer Israel do mapa. Israel sabe, portanto, que se o Irã chegar na bomba atômica, isso é um risco existencial real para Israel. Não pôde deixar isso acontecer, se antecipou nesse ataque e agora estamos vendo essa guerra. É uma guerra mesmo. Deve continuar pelas próximas semanas. Israel tentando ao máximo destruir as plantas, né, as facilities nucleares do Irã ali. Não será fácil também, o Irã tem muita coisa no subsolo, Israel não tem como atingir isso com muita facilidade, mas pode causar um bom retrocesso aí de meses ou até de anos no programa nuclear iraniano. Ao mesmo tempo, quem sabe, conseguir, o próprio Netanyahu já mencionou isso, gostaria muito de derrubar o próprio regime dos ayatollahs, né? Se conseguir isso, vai ser a vitória máxima para Israel. Se conseguir um grande retrocesso no programa nuclear iraniano, uma vitória também é o objetivo que se propunha. Qual o risco para Israel? Essa guerra se prolongar por semanas, por meses, a população israelense não conseguindo voltar para a normalidade, o Irã sempre ali testando os limites da proteção aérea israelense, como a gente está vendo, é muito eficaz, é muito eficiente, mas não é perfeita. Uma porcentagem dos mísseis passa, causa danos, mata pessoas, e se isso acontecer e Israel não conseguir, então, acabar com o programa nuclear iraniano, em algum momento vai começar a ficar muito ruim para o governo. É um risco que o Netanyahu correu, mas acredito eu que ele pesou muito bem, porque em Gaza é uma situação quase insustentável, mas no ataque ao Irã ele teria, digamos assim, uma justificativa até junto à sua população muito mais forte. Olha, não há nada pior para a causa palestina do que o regime iraniano. O regime iraniano é péssimo para os palestinos, foi péssimo e ainda é péssimo para os libaneses, foi péssimo para os sírios também. Isso é uma coisa que muita gente acha, o Irã dá apoio. O Irã é péssimo para a causa palestina. Associa esse regime que oprime as mulheres, como a gente observa, fica pregando a destruição de Israel, a uma causa legítima, a causa dos palestinos terem direito a um Estado palestino independente, aos palestinos terem os direitos, terem uma nação ali na Cisjordânia, na faixa de Gaza, negociando o status final de Jerusalém. Eles são extremamente prejudiciais. Eles nunca se importaram com os palestinos e com segurança eu falo, nunca se importaram com os libaneses. Ao longo das últimas décadas, os libaneses tiveram que pagar pela guerra do Irã contra Israel, via Hezbollah. Até o ano 2000, sim, havia a questão da ocupação israelense do sul do Líbano. Israel se retirou no ano 2000, da maior parte do sul ficou em fazendas de Shebá, mas aquilo lá é um negócio, já estive lá, é minúsculo, é algo que você negocia diplomaticamente, não com 100 mil mísseis. Mas posteriormente, na guerra de 2006 e mais recentemente, no ano passado também, o Irã sempre usando o Hezbollah dentro do Líbano, que de fato são libaneses também, mas muitos libaneses são contrários ao Hezbollah. Insisto mais uma vez, não significa que sejam pró-Israel, são pró-Palestina, mas contrários às formas como o Hezbollah age, sempre quiseram ser algo como a Jordânia. Mas o Irã, usando ali o Hezbollah, a gente viu os bombardeios ano passado ao Líbano, então o Irã é extremamente prejudicial para a causa palestina, para os libaneses, não se importa, que muita gente fala, o Irã é resistência porque é contra Israel e contra os Estados Unidos. Não, o Irã é contra Israel e contra os Estados Unidos, isso é verdade, mas isso não significa que queira ou que esteja agindo da melhor forma possível para os palestinos. Agora, relacionando isso ao Brasil, a comentarista Marina Franceschini fala sobre a saída de brasileiros de Israel durante o conflito e cita a péssima relação que o descondenado desenvolveu com Israel desde sua volta à presidência, chamando-o de Estado genocida, condenando todas as ações e, para variar, defendendo regimes ditatoriais como o do Irã. Ainda bem que a Embaixada de Israel já disse que vai trazer os brasileiros de volta em segurança, relevando as asneiras do pinguço.
Essa é a preocupação mais urgente, né, do momento, você fazer esse deslocamento por terra em segurança até chegar à fronteira da Jordânia. Esse grupo parlamentar que está cuidando também das negociações, está ali conversando para a retirada das comitivas oficiais, né, mas também preocupados com o que vem em termos assim de outras pessoas, turistas eventualmente ali em Israel que precisem sair, precisem de ajuda e tal. O que eles estão dizendo? Que há uma alternativa além da fronteira da Jordânia, também de negociar nos modos que foi negociado quando houve ali a guerra de Israel com Hamas, quando estourou a guerra na faixa de Gaza, a saída pelo Egito. Então, o senador Carlos Viana também tem isso ali no radar dele, né? Essa negociação, essa possibilidade, Jordânia e Egito para retirada da comitiva e também pensando nos turistas, né, que eventualmente possam precisar de ajuda para sair. Então, eles estão negociando. Agora, o que o grupo parlamentar Brasil-Israel está preocupado é que eles acham que o diálogo é inexistente, né, que há uma crise diplomática instalada e o Brasil está na berlinda. E na avaliação deles, o que acontece é que o Israel, na hora de pensar na retirada de estrangeiros, né, com esse aumento, com essa escalada da tensão ali com o Irã, vai priorizar países amigos. E o Brasil não está classificado nessa lista. Dentro daquele contexto, né, que o Brasil, o presidente Lula, vem fazendo muitas críticas a Israel, a Benjamin Netanyahu, inclusive Itamaraty gosta de deixar claro que a questão é com Benjamin Netanyahu, que a relação com Israel é histórica, mas eles têm realmente uma questão com Benjamin Netanyahu por conta da desproporcionalidade, assim o Brasil classifica, né, na reação ali, sempre pensando nas mulheres, nas crianças, nos civis, na faixa de Gaza. Então, essa crise diplomática vem também dentro desse contexto ali de Gaza, né, o presidente Lula falando em genocídio, chegou a comparar o Holocausto, se tornou persona non grata. Então, dentro desse contexto é que se diz que não há um diálogo, né, que é uma relação ali inexistente, que isso, na avaliação do senador Carlos Viana, pode acabar atrapalhando a saída de brasileiros ali de Israel. A Embaixada de Israel diz que não, que inclusive essa comitiva oficial, né, as autoridades que estão lá por organização do governo de Israel, foi um convite do governo de Israel. Então, não só eles têm a intenção de trazê-los de volta em segurança, mas eles têm a obrigação de trazê-los de volta em segurança. Então, que essa crise diplomática com o Brasil não vai atrapalhar a retirada dessas pessoas ali de Israel por conta desse aumento aí na tensão. Mas, claro que há pontos que incomodam, né, nessa relação. Houve uma nota do Itamaraty falando da ofensiva, o ataque aéreo israelense, né, como isso fere a soberania, o direito internacional. E aí o governo de Israel se incomoda, né, com certas questões que eles apontam como crucial, que o Brasil acaba não citando o Irã que acabou financiando grupos que atacaram Israel, também não fala na questão do programa nuclear do Irã. Então, assim, é claro que há um incômodo muito grande, a gente sabe dessa situação até por conta desse contexto, né? O presidente Lula declarado persona non grata, isso é uma crise que começou em fevereiro, no início do ano passado. Então, agora não ajuda muito na conversa, né, no diálogo com Israel. Mas dentro desse contexto de que não vai atrapalhar, segundo o governo de Israel, a embaixada, a saída de brasileiros ali dessa região. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. A meu ver, Israel tomou a atitude correta em relação ao Irã. Não tem como negociar com quem tem como objetivo eliminar sua existência. Muitos estão dizendo que foi Israel quem atacou primeiro, mas o Irã já tinha deixado claro que não iria respeitar o acordo internacional de não proliferação nuclear. O que Israel deveria fazer? Esperar o Irã produzir a bomba atômica e varrê-los do mapa? Não se enganem, essa fúria dos radicais islâmicos não está restrita só a Israel. Eles odeiam o mundo e a cultura ocidental. Israel é só o primeiro obstáculo, pois está mais perto. O que mais me irrita é ver esse povo de esquerda aqui do Brasil defendendo o Irã. Não sei se é ignorância ou mau caratismo, pois lá eles condenam tudo que essa galera diz defender. É mais ou menos como uma barata defendendo o inseticida. O que vocês acham, pessoal? Gostaria de saber de que lado vocês estão nesse conflito entre Israel e Irã. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.